desde sexta-feira e tem sido uma bênção para a nossa igreja. Certamente o Senhor falará conosco nesta manhã. Os irmãos estão felizes em receber o pastor Messias para trazer a mensagem de Deus para nós. Vocês querem dizer amém? Amém. Com toda liberdade, até seguindo a orientação do nosso pastor presidente, que está em reunião com os que vão ser consagrados a evangelista e pastor. Por isso esse lugar está reservado para eles. O pastoral falou assim que 15 para as 11 estará aqui. Então o pastor Messias tem liberdade até esse horário, até o pastor chegar. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder voltar aqui e nesta manhã estarmos juntos. Quero louvar a Deus por todos vocês, agradecer a todos aqueles que estão já na rede comigo e aqueles que vão estar a partir de hoje e celebrar o seguinte: faltam só 200 para chegar a 10 mil. Deu um passo gigante. Gratidão a todos vocês. Agradecer ao pastor Gerson e agradecer ao pastor José Rubem, agradecer ao pastor William, fazer menção do pastor Eurípides, agradecer a todos os irmãos. Quando o pastor Álvaro adentrar, eu faço a gratidão a ele, porque estou participando desta vez como última reunião. A apostila, a página 19, eu quero tanger algumas coisas. Quem trouxe sua apostila? Página 19. Eu tenho aqui, vou entregar nas mãos de alguém que possa fazer a leitura. Anderson, eu vou te dar serviço. Aqui, ó. A igreja conforme definida. Página 19. Ok. Já estou aqui. Obrigado. Pode. A igreja conforme definida e conceituada pela Bíblia. Creio que devemos começar pela igreja, pois a compreensão que se tem dela determinará a qualidade do crescimento que buscamos. Segure aí. Nós devemos conceituar a igreja sempre partindo da Bíblia. Não devemos conceituar a igreja partindo de um livro de filosofia, de sociologia, de religião, de antropologia, de psicologia ou de quaisquer outra abordagem. O elemento fundamental para você compreender a igreja não são as literaturas que você lê, é a Bíblia Sagrada. Às vezes, eu fico chateado com o seguinte: nós incorporamos literaturas ao conceito da Escritura, primariamente, ao invés de definir pela Escritura e aí, a partir dela, seguir. Aí a gente tenta primariamente fazer o seguinte: eu vou ver o que o fulano de tal está dizendo sobre a igreja. Não, não é isso não. O que precisa saber sobre a igreja, primariamente, está aqui. Todas as outras abordagens vão auxiliar o que está na Escritura. Nós partimos da Bíblia e não de outra abordagem. Digam comigo, nós partimos da Bíblia. Okay. Então essa consciência, todo obreiro, toda obreira, todo irmão precisa ter. Dependendo de como eu defino a igreja, compreendo a igreja, discerno a igreja,
ela terá a qualidade, na minha visão, necessária para o seu desenvolvimento. Porque hoje os conceitos são os mais variados possíveis. Às vezes, a gente andando pelo país e andando um pouco fora dele, a gente vê muito a questão de igreja hoje lida como franquia. Como se fosse McDonald's. Como se fosse Madeiro. Como se fosse quaisquer outra franquia. E alguém pensa, eu vou abrir uma igreja para dela obter sustento. Interessante. Virou franquia. Esse elemento não entendeu a Escritura. Sequer a consultou. Além desse conceito, há um outro conceito muito vigente hoje no Brasil e que está passando até certo ponto desapercebido por nós, que são aqueles definidos como desigrejados. Aqueles que não querem saber de igreja. Como se eles tivessem nutrido um ente de natureza opositora à igreja. E eles se denominam desigrejados. E quando você vai conversar com alguém desse segmento, eles dizem, nós não queremos saber de igreja. Por quê? Porque a igreja tem liderança. E tendo liderança, tem orientador. E tendo orientador, tem norte. E tendo norte, tem comando. E tendo comando, a gente não quer ficar lá. Mas eu pergunto, o evangelho tem ou não tem norte? Tem ou não tem comando? Tem ou não tem autoridade? Tem ou não tem mando? Tem mando. Então não tem como você se declarar salvo em Cristo fora da igreja. Porque você, para ser salvo em Cristo, precisa participar de um corpo. E o nome do corpo é igreja. Fora do corpo não há vida. Só há vida no corpo. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Quantos podem louvar ao Senhor por isso? E a função no corpo disciplina a atividade de cada membro. O corpo, organicamente, já propõe um princípio. Cada membro tem sua função. Sim ou não? Eu fui cortar a barba hoje de manhã e errei o corte. O sangue denunciou, você errou. Eu fui procurar o que na minha mala? Álcool. Para estancar. E minha mulher botou um... E eu, tá. O álcool denunciou, dói. E quando ele denunciou que dói, ele disse, se você tivesse tomado cuidado, não estaria doendo. Então, siga o princípio para não ter dor amanhã. Viva na igreja para não ter dor amanhã. Opere sua atividade no corpo para não ter dor amanhã. Celebre sua função no corpo para não ter dor amanhã. Aí o texto diz, a mão não pode dizer, sou cabeça. A cabeça não pode dizer, sou mão. O pé não pode dizer, sou braço. Cada membro na sua função, respeitando sua função. E aí a igreja, o corpo de Cristo. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Então, o conceito da igreja na Bíblia é esse. Uma operação de funcionalidade e qualidade. Digam comigo, funcionalidade. Mais forte, funcionalidade. Diga comigo, qualidade. Diga, qualidade.
Diga qualidade. Diga qualidade. Um amigo meu me disse assim: Messias, olha só, esse dedo aqui é o menor. Rapaz, a gente quase não utiliza ele. Aí na outra semana ele foi cortar grama com a máquina daquela que fechava o cabo aqui. Ele deixou o dedo embaixo. Tup. Aí ele falou: rapaz, quase perdi meu dedo. Disse: qual? Aquele. Disse: está doendo? Tá. Tudo que eu faço toca nele. Qualquer movimento toca nele. Percebeu? Ele é útil. Ele é necessário. Ele é funcional. Ele completa o corpo. Ele dá estética. Ele dá beleza. E ele dá resultado. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Então, conceitue a igreja por aí. Leia a igreja por aí. Ou seja, Gerson é pastor, é vice-presidente da igreja, na segunda vice. Rubem é pastor, é primeiro vice-presidente da igreja. Você é pastor, é secretário, é adjunto, tem funções. Ok, o outro irmão não tem essa função, não tem essa operação, mas ele tem função, ele tem valor. No lugar dele, é só dele. Na atividade dele, é só dele. No dom dele, é só dele. Deus não transfere o dom dele, a qualidade dele, a atividade dele, a realidade dele. Ele está pleno no que faz. E bendito seja o nome do Senhor. E isso não permite concorrência, e isso não permite puxar tapete, e isso não permite desconsiderar ninguém, e isso só permite valorizar a todos, elogiar a todos, exaltar a Deus por todos, bendizer a Deus por todos, dar louvores a Deus por todos. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Itapema. Quem aqui conhece Itapema? A cidade que mora em Santa Catarina. Levante a mão. Pequenininha, 80 mil habitantes. Eu costumo dizer que é a cidade de 3 ruas. Uma à beira do mar, a segunda avenida e a terceira avenida e a BR-101. 3 ruas. É hoje o maior canteiro de obras do Brasil. É hoje o 2º metro quadrado mais caro do Brasil. Às vezes o primeiro, às vezes passa Balneário. É um encanto de cidade, mas é pequenininha. Mas o gari passa todos os dias, da meia-noite às 3, varrendo todas as calçadas e limpando todas as ruas. E recolhendo todos os resíduos. Às vezes eu desço, eu escuto o barulho do caminhão na entrada da minha rua. Aí eu digo: Patrícia, eu vou lá embaixo. Eu vou na geladeira, separo algo de valor e desço, abro a porta da saída do prédio, fico esperando. Quando ele desce para apanhar os resíduos, eu: ei, vem cá. Boa noite. Ele: boa noite. Ô, senhor, desculpe a gente ter acordado. Disse: não. Eu trouxe isso aqui, ó. Isso é seu. Tem cuidado com isso. Eu já vi gente: mas esse é um gari. Se ele não limpar a rua, como é que você fica? Se ele não estiver lá, como é que fica a sua cidade? Se ele não trabalhar, que ordem sofre sua cidade?
e que oxigênio ela vai lhe dar. Então, louvado seja Deus por ele. Eu estou dizendo que o valor é alto, desde aquela entrada na recepção, até todos os que operam na vida da igreja. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Dos que estão como eu estou aqui, usando paletó e gravata, até os que estão fazendo mão de obras que não são vistas, mas por Deus são vistas diariamente. E Deus está dizendo: é meu servo, é minha serva, é meu servo, é minha serva, é meu servo, é minha serva. Quantos louvam ao nome do Senhor por isso? Por favor. Portanto, o que é a igreja à luz do Evangelho? Sua natureza constitutiva, ela é mera organização ou é também primacialmente um organismo? Segura. A organização é necessária. Ela carrega um CNPJ, ela carrega uma razão social, ela estratifica um contrato, ela faz negócios, ela compra, ela vende, ela oferece, ela realiza produtos. Por isso ela é organização, ela é legal, ela é ente do terceiro setor, ela opera com isenções. Ok. Mas ela é só isso? É só isso? Não. Vamos lá. Qual o seu propósito e razão de ser? Certamente não seremos bem-sucedidos no ministério enquanto instrumento de edificação da igreja, se a nossa visão e compreensão dela não corresponder àquela preconizada pela Bíblia. Alguém já disse muito argutamente que abre aspas, igreja começou como uma comunidade de homens e mulheres que se reuniam em torno do Evangelho em Jerusalém. Arguto é aquele que consegue fazer um contra-argumento. Daí a palavra arguto. Eu usava muito essas palavras. Arguto. Um dia eu estava pregando numa igreja, o velhinho veio e falou: esse tal de arguto, ele é o quê? Porque você falou, mas eu não sei o que é. Então, para mim, tanto fez como tanto faz. Você tem que falar coisa que o povo entenda. O velho estava bravo. E apontou o dedo para mim e falou: você pode ser meu filho, pode ser até meu neto. Então eu posso apontar o dedo na sua cara e dizer: muda essa linguagem. Esse tal de arguto é quem? Outra palavra que eu usava, vestuto, que é o velho que tem bom argumento, mas argumento para o mal. Ele é vestuto. Aí eu passei a, quando usar a palavra, justificar. A não ser que eu esteja num ambiente acadêmico. Aí os meninos têm o dever de saber. Mas quando eu estou num ambiente assim coletivo, eu procuro justificar. Arguto é todo aquele cidadão ou cidadã que gosta de contra-argumentar e que desvia a linha de pensamento pelo argumento. Quantos advogados tem aqui? Levante a mão aí. Ali. Quem mais? Ele já sabe o que eu vou dizer. Quem mais? O advogado, ele pela lei busca o vasto lastro de interpretação e abre uma arguição dialética ao proponente. E ele se torna, a partir daí, oponente àquele argumento, mas não àquela pessoa. O que é chamado na filosofia de
tese e antítese. E daí nasce a síntese. E geralmente o julgador replica a síntese. Portanto, a antítese, se bem elaborada, ela destrói a tese. E eu gosto do arguto. Porque ele é o cara que está ouvindo, está prestando atenção e está achando as brechas. E de posse dos buracos, ele contra-argumenta. Olha só. Senhor, é necessário fazer tal coisa? Jesus dá uma olhadinha, achou o buraco e diz, buraco na lei, diz, como é que a lei diz? Contra-argumentou. Aí ele diz, a lei diz, tá. Jesus diz, faze isto. Jesus está acusando o seguinte, tu quer argumentar comigo e nem isso tu fazes? Quer falar comigo e nem isso tu fazes? Jesus matava aí. Porque o texto diz que o cara não estava querendo saber a lei, ele sabia, ele estava querendo pegar a Jesus. Então, é preciso entender isso, compreender isso, para a gente ter largueza. Eu, geralmente, quando vou para reuniões, aquelas reuniões mais pesadas, eu fico o tempo todo calado. O lençol está pronto, o texto está pronto, o tecido está ok. Eu já localizei os buracos. Eu digo, vou ficar calado. Calado. Geralmente, o presidente, até porque eu tenho um certo conceito dentro da nossa instituição em Santa Catarina, ele diz, Messias, você não falou nada. Quando ele diz isso, ele está me chamando para falar. Aí eu digo, embora esse argumento primário, mas ele tem um viés aqui para esse outro lado. Compete-me lembrá-los que nós temos jurisprudência, já fizemos isso na época tal. Se alguém estava tentando, por alguma razão, impor, o cara diz, esse Messias é infeliz. E aí, Messias, você saiu de lá com o inimigo? Não, eu vou almoçar com o cara. Eu vou tomar café. E olhar para a cara dele e dizer, elabora melhor, cara, tá ruim. Entendeu? É isso. É só isso. Continua, irmão? Irmão. Membro do corpo? Do corpo. Com raiva? Não. Foi só argumento. Crente tem uma dificuldade enorme de entender isso. Crente carria tudo para a pessoalidade. Não falo mais. Que estranheza é essa? Contra-argumente, mas mantenha o irmão. Não concorde com a ideia, mas mantenha o irmão. Contrarie o argumento, mas ame o irmão. Entendeu? A gente precisa ter essa maturidade. Vamos lá. Ao chegar na Grécia, tornou-se uma filosofia. Da Grécia chegou a Roma numa instituição. Eu estou dizendo aí que a igreja, quando chegou na Grécia, de acordo com o argumento de alguém, tornou-se uma filosofia. Olha, porque vem de ek. A preposição grega ek, para. Eclesia. Ek mais clesia. Clesia, assembleia. Ek, para. Daí a incorporação. Chamados para fora. Chamados para fora de suas casas, para reunir ao ar livre, numa assembleia, para decidir as questões da polis, da cidade. Os cidadãos daquela cidade eram chamados para uma assembleia. Venham para fora. Eles vinham. Se assentavam na praça
e na praça discutiam as questões da cidade. Daí incorporado, eclesia. A igreja é um grupo de chamados para fora do mundo, para se reunir em assembleia que louva, bendiz e exalta o nome de Deus. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Ok? De Roma alcançou o resto da Europa e passou a ser apenas uma cultura. Segura aí. Na Roma ela se torna legal, porque a Roma é legal. É da Roma que nasce o direito. A Roma, eu vou usar uma linguagem legal, dura lex, sed lex. É uma lei dura, mas é lei. E essa noma do Antigo Testamento e essa lex do latim é dura. E na Roma, eles dizem que a igreja se tornou legal. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque a Roma torna a igreja a ideia de instituição legal com fundamentos no Vaticano. E quando de interesse, o Vaticano é só uma consequência de organização, e quando de não interesse, ele é Estado. Portanto, quando de interesse de assembleias, reuniões, encíclicas, confissões, textos, orientações, é assembleia. Quando não, é Estado, tem que ser respeitado. E daí nasceu a ideia do igreja, e até aí tudo certo, católica, e até aí tudo certo. Porque ela é universal. A igreja sempre foi. Só não é romana. A igreja é de Cristo. O erro foi final. Porque até o católico universal, um dia um padre me disse: é você, rapaz, devia ser católico. Eu disse: eu sou antes de você. Como assim? Católico é universal. Eu sou universal. A igreja de Cristo é universal. Não é do reino, é universal. Ok? Eu estou dizendo aqui do conceito. Ela é universal. Portanto, nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Nós não somos de Roma, nós somos de Cristo. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Essa é a diferença. Eu vim para cá com vontade de dizer essas coisas para vocês hoje de manhã. Isso é um mocotózinho assim mais pesado, entendeu? Para mexer com a cabeça da gente. Porque senão eu à noite só estou tomando caldo e estou forçando a irmã Tomico. E o Deise já disse ontem: eu não quero caldo, me dê comida. A irmã Tomico falou para mim: Messias, amanhã caldo não. Ok? Mas o que eu estou dizendo para você, esse ensino é para mexer um pouco com a cabeça da gente, porque a gente está em contato com as pessoas e precisa, como disse a menina ontem, responder com exatidão a razão da nossa fé. Esteja pronto para responder. Portanto, quando tentarem te enquadrar, saiba dizer da sua fé. Tenha segurança na sua fé, naquilo que você confessa. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? E a Roma tem isso. Eu leio muito o Império Romano. Eu leio muito o Império Bizantino. E eu leio muito o Império Grego. E eu leio muito o Império Alexandrino. E eu digo por quê? Porque esse texto aqui, esse aqui, o texto, diga comigo texto, diga texto, texto, texto.
Os irmãos, peguem no seu paletó, aqueles que estão com paletó, aqueles que estão só com camisa, peguem na sua camisa. As irmãs, na manga do seu vestido, peguem aí. Deixa eu perguntar, que tecido é? Aí você vai dizer viscose, você vai dizer linho, você vai dizer seda, você vai dizer outros nomes aí. Os irmãos vão dizer lã fria, poliviscose, poliéster, tecido. Se for lã fria, eu vou perguntar que fio é? Super 100, Super 120, Super 140 ou Super 150? Que fio é? Fio egípcio? Que fio é? Algodão? Que fio é? O texto é um tecido. E você precisa saber de que fio ele é. A palavra texto vem da palavra textos, daí a palavra tecido, daí a palavra teceira, daí a palavra tecer. Quando você apanha um texto bíblico, você tem que saber que tecido é. É narrativo, é histórico, é doutrinário, é epistolar. Que tecido é? Você está elaborando que tecido? Que fio tem esse tecido? De inspiração e de autoridade. Se você não souber isso, você está navegando à margem. E esse texto, ou ele é derivado do texto alexandrino, e eu estou falando dos manuscritos, ou do texto bizantino. Aí a gente precisa olhar isso para poder entender toda a história, porque tudo passa pela história. Papiro passa pela história. O que mais? Tem outro. Pergaminho passa pela história. Passa pela imprensa. Se a gente não conhece isso, e daí? Ô pastor, eu não sabia nada disso. Está sabendo hoje. Abriu uma janela de conhecimento para você e para mim. E nós devemos louvar a Deus por isso. Ok? Vamos lá. Finalmente chegou às Américas, especialmente a América do Norte, e foi reduzida a uma empresa. Olha só, eu costumo pensar, é ideia minha, na Alemanha, a teologia é refinada. Ela chega para ser refinada na Alemanha. Na Inglaterra, a teologia tem nascituro. Nos Estados Unidos, a teologia vira mercado, vai para a prateleira. E vira objeto de consumo. O refino é com os alemães. Pode ver que as teorias, boas ou não, conservadoras ou não, nascem na Alemanha. No Instituto de Frankfurt. Lá está Friedrich Schleiermacher e outros, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E nós temos os grandes teólogos ingleses e pouquíssimos teólogos americanos. Porque o que eles querem é vender.
é lucrar, é capital, é consumo. Quer ver? Vou dar um exemplo disso. Todo shopping no mundo inteiro é igual, só muda o nome. Aqui a gente diz shopping, nos Estados Unidos eles dizem mall. Mas todos eles são iguais. Deixa eu perguntar um negócio. Quem aqui já não foi enganado com um tecido numa vitrine bem iluminada? Aí você olhou e disse, que beleza! Por causa da luz, focada no tecido. Aí você foi lá e comprou. Quando chegou em casa que vestiu, disse, eu me enganei. O mercado precisa de luz para realçar beleza. No refino da teologia não há beleza. É refino bruto. É construção de interpretação bíblica pura e simples. É você apanhar o texto e dizer, vou descobrir o tecido. Eu fiz um negócio. Durante a pandemia, eu tive Covid por 2 vezes. E o Senhor me livrou das 2 vezes com vida. E quando eu saí a 2ª vez, eu fui ao médico e ele disse, você tem muita sorte. Eu disse, por que, doutor? Porque você tem comorbidade. Além disso, a inflamação gerada pela Covid em você está toda no seu tornozelo. É por isso que você está sentindo essa dor enorme. E vai piorar. Você precisa de fisioterapia urgente, massoterapia urgente e infiltração urgente. E eu comecei a ter dor assim de não conseguir andar. Aí eu falei, ô doutor, que desgraça é essa? Logo no meu tornozelo ele disse, você é pastor, cara. Levanta a mão para o céu e diz amém. Porque se estivesse no seu pulmão, você já estava em outro lugar. Aí eu disse, Senhor, eu te louvo, mas cura meu tornozelo. Só que quando eu saí, que melhorei, que fiquei legal, eu disse, Patrícia, veja só, eu vou me disciplinar a tal ponto que eu vou gastar 8 horas do meu dia estudando. Eu quero que você reúna os livros tais, coloque aqui na mesa, nessa mesa da nossa sala, e não tire eles daqui. Eu vou passar 8 horas olhando cada um deles. E ela fez. E eu comecei. Eu gastei mais de 1 ano só mexendo com esse negócio de texto. Para poder entender essa inspiração, essa inerrância, essa autoridade, essa verdade que permanece absoluta, essa palavra que é palavra de Deus, essa palavra que é infalível, que faz o que lhe apraz, essa palavra que transforma, que regenera, que levanta você. É preciso compreender isso. Você não tem esse tempo todo para fazer como eu fiz. Mas você e eu temos oportunidade de fazer. Porque a porta do conhecimento está aberta para todos nós. Ok? Vamos mais um pouquinho e eu começo a encerrar. Por favor. Se esta análise corresponde de fato ao que aconteceu com a igreja, ao longo da sua história, então, as coisas são piores do que podemos imaginar. Todos nós sabemos, pelos relatos do Novo Testamento, que a igreja foi instituída por Deus, como agência do reino na terra. Olha só, acho Deus uma graça. Ele instituiu a igreja composta de seres humanos. Portanto, gente falível. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Forte, sim ou não?
Aí Deus, que conhece ontem, hoje e amanhã, resolve investir em eu e em você. E Ele acredita que eu e você vamos realizar a obra dele. E alguém diz: Deus não precisa de mim para realizar a sua obra. Claro que precisa. Se Ele não precisasse de você para realizar a sua obra, Ele não teria chamado você. Ao contrário disso, o texto bíblico diz: anjos quiseram, mas não lhes foi dada a permissão. Deus passou a utilizar-se de homens e mulheres para proclamar a sua palavra. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Aqui está. Então, homens e mulheres estão a serviço de Deus. Vamos ao próximo passo. Nos primeiros anos de sua história, o termo igreja era utilizado para referir-se a um grupo de pessoas chamadas para fora do mundo, a fim de constituir-se a parte do mundo, a comunidade dos remidos, sal e luz de Deus entre os homens. Achou a graça essa metáfora? Sal e Luz. Forte, Sauê. Aqui tem um segredo. O sal, se for a mais, não presta. Se for menos, não presta. Se aparecer, não presta. Sal, se aparecer, já era. Irmão, como estava a alimentação? Estava boa, mas tinha muito sal. Como foi, irmão? Estava boa, mas faltou sal. E aí, irmão? Estava boa, mas o sal estava aparecendo. Sal é só para tempero. Ninguém elogia sal em alimentação nenhuma. Todo mundo diz, que comida maravilhosa. Mas ninguém fala de sal. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é sal e você não deve esperar elogios. Você só deve temperar, porque é pelo tempero que as pessoas vão conviver com você. As pessoas não vão gostar de você pelo sal, mas pelo tempero. Além disso, o mar em Israel, qual é o nome dele? Morto. É congestão de sal com sal. Mas quando o sal é sal com sal, tudo que cai nele morre. Tem obreiro que diz, eu sou salgado. Se cair, morre. Porque é sal com sal. Ok? Gente, o reverendo está chegando. E eu continuo esse assunto numa outra oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Só quero pedir ao moço da rede que projete ali, para que eu possa falar do Instagram. Se o Instagram estiver por aí. Por gentileza, coloque ela aí. Quero agradecer a todos os irmãos que estão nos seguindo já. E agradecer também a Deus por esta oportunidade e aproveitar para dizer ao pastor Álvaro, uma vez mais, muito obrigado. Deus lhe abençoe com saúde, com paz, com prosperidade. E muito obrigado por esta oportunidade. Irmãos, vocês que ainda não estão seguindo esse Instagram, nesse Instagram estará textos e aulas
mais ou menos parecido com isso que eu fiz aqui de manhã, tá? Mas com um pouco mais de profundidade, com um tom mais acadêmico, com um pouco mais de metodologia, e com um pouco mais de manifestação, de tecido, para você poder conhecer com profundidade. Aqueles irmãos que ainda não estão seguindo, anotem esse endereço, peça para seguir. Eu informo que esse endereço está privado e que eu recebo você assim que eu chegar no hotel, tá? Porque eu só quero receber irmãos crentes em Cristo. Então, jovens, pais, filhos, pegue seu celular aí e anote esse endereço. E divulgue aos seus amigos também, e me ajude a chegar às 10 mil pessoas que nós precisamos. Aqueles que ainda não estão seguindo, por gentileza, tá bom? Muito obrigado a todos, bênção de Deus. Irmã Tomico, muito obrigado. Pastor Eurípides, muito obrigado. Pastor Gerson, muito obrigado. Rubem, muito obrigado. Wellington, muito obrigado. William, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. E a todos vocês, minha gratidão. Aos meninos da orquestra, ao pessoal da música, ao pessoal da tecnologia e mídia, meu muito obrigado. E se Jesus não voltar, no próximo ano, querendo Deus, eu volto aqui. Se Ele voltar, eu encontro você nas avenidas da eternidade. Irmão Paulo, muito obrigado. E a todos vocês, minha gratidão. Pastor de Quirinópolis, muito obrigado. Monte Alegre, eu vou estar por lá qualquer dia desse, tá? Deus te abençoe e minha gratidão a vocês. Amém.